Oi, gente, eu sou a Milena e estou gravando mais um vídeo pro YouTube. Vamos comigo que o tema de hoje é bem interessante. O tema de hoje ele foi escolhido lá no Instagram, numa enquete que eu coloquei por algumas pessoas que me seguiram. O tema de hoje fala sobre falando de ansiedade sendo cristão. E, na verdade, eu quero começar aqui esse vídeo falando pra você que existem dois tipos de ansiedade. Dois tipos de ansiedade? Isso mesmo. A ansiedade que eu vou tratar nesse vídeo é aquela ansiedade que a Bíblia fala, a preocupação ao extremo. Já a ansiedade, o transtorno de ansiedade, é uma doença. Muitas pessoas são acometidas por essa doença, muitas pessoas sofrem muito com essa doença, seja na igreja ou fora da igreja. Principalmente durante a pandemia, muitas pessoas se viram com um transtorno de ansiedade. Essa doença ela é muito séria e ela pode causar outros transtornos mentais. Eu não sou nenhuma especialista no assunto, mas eu conheço pessoas que têm transtorno de ansiedade e eu já tive algumas crises de ansiedade e sei o quanto a pessoa sofre com isso. Como toda doença, o transtorno de ansiedade deve ser tratado por um especialista no assunto. Se você está sofrendo com isso, não sofra sozinho, peça ajuda, fale com um amigo, com um parente e procure ajuda profissional. Ansiedade, transtorno de ansiedade, depressão não é falta de fé, não é falta de Deus. Mas, como algumas doenças no nosso corpo, diabetes, colesterol alto, ela também pode ser causada por algumas coisas lá no início. Como toda doença tem um início, má alimentação, falta de exercício físico. A ansiedade também pode ser causada por outras coisas. E a preocupação ao extremo pode ser uma delas. E é isso que eu vou falar aqui. Então eu lhe faço uma pergunta. Sobre a ansiedade que a Bíblia fala, um cristão pode andar ansioso? Pode ter essa preocupação ao extremo? O que é que a Bíblia diz sobre isso? Lá em Mateus, capítulo 6, o versículo 25, nos diz claramente: não andeis ansioso sobre o que vestir, sobre o que calçar, não andeis ansioso. E lá em Filipenses, Paulo afirma que não é pra gente andar ansioso sobre coisa alguma. E olha só uma coisa muito interessante. Quando Paulo escreveu essa carta aos Filipenses, ele estava preso. Agora me diz uma coisa, será mesmo que eu ou você, estando preso, a gente não ia estar preocupado ou não ia estar ansioso? Eu provavelmente iria estar muito preocupada. Mas Paulo, porque cria muito em Deus, no Deus a que ele servia, porque conhecia o Deus a que ele servia, ele não estava preocupado. E ainda afirmava aos Filipenses e afirmou, deixou essa palavra para nós não andarmos preocupados. A Bíblia ela tem vários versículos falando sobre isso, dizendo para a gente não andar preocupado, não se preocupar com o dia de amanhã e não andar ansioso. Ou seja, a Bíblia ela deixa um mandamento. Se você é cristão, se você é crente e crê em Deus, você não pode andar preocupado. É claro que involuntariamente a gente se preocupa com uma coisa ou outra, mas assim como todo sentimento, a gente tem que filtrar o que é bom pra gente e o que não é bom pra gente. Assim como a gente não deve andar mentindo, falando palavras torpes ou falando dos outros e a gente tem que se policiar pra isso, a gente também tem que se policiar pra não andar preocupado. Agora, por que a gente não pode andar preocupado? Mas por quê? A Bíblia ela deixa pra gente, nos dá a entender alguns aspectos para que a gente não ande ansioso, não ande preocupado. Primeiro, a ansiedade ela não vai solucionar o seu problema. Se você está preocupado, perder sono, não comer, fazer coisa alguma dessas, vai solucionar o seu problema. Às vezes o problema tem até solução, mas não é essa. Então, a ansiedade e a preocupação ao extremo, ela é inútil. O primeiro aspecto é esse. O segundo aspecto da ansiedade é que ela pode te prejudicar. Às vezes a preocupação ao extremo pode gerar outras coisas, outras doenças mentais, dores no corpo. Quem aí nunca sentiu uma dor muscular, uma dor de cabeça, ou sentiu o cabelo cair um pouco mais por conta de extrema preocupação, por conta de extremo estresse? Isso mesmo. Alguns pensamentos que a gente tem, muito negativos, ou pensamentos que a gente se prende, eles refletem no nosso corpo. Então, a preocupação ao extremo, além de ser inútil, ela vai te prejudicar. Um terceiro aspecto sobre essa preocupação ao extremo é que ela é sim uma manifestação de incredulidade. Por quê?
Porque se você está preocupado ao extremo com uma coisa, se você conhece o Deus a quem você serve, e você está preocupado ao extremo com uma coisa, você quer dizer que o Senhor não pode resolver, ou que o Senhor não está vendo. E isso é uma expressão de incredulidade. Se você conhece o Deus a que você tem, você vai saber que aquela preocupação ela não é necessária, porque tudo Deus pode fazer. É só você lembrar, sabe? Eu posso trazer pra mim esse vídeo inteiro, desde o começo, falando de ansiedade, preocupação extrema, ele também é pra mim. Eu falo pra você, mas ele é muito... Eu orei muito na hora de gravar esse vídeo, porque eu pensei, eu senti muito do que eu ia falar, era pra mim. E se você lembrar, se a gente lembrar de tudo que a gente passou, de todos os perrengues que a gente passou, de todas as lutas que a gente passou, a gente vai lembrar também que o Senhor, Ele nunca nos deixou desamparados. Eu lembro de tanta coisa que eu passei, primeiro emprego, mudança, tanta coisa nova que eu tive que passar, tanta luta que pra mim parecia assim um monstro de 7 cabeças e que eu me preocupei ao extremo. E depois que passou eu fiquei pensando, como assim, produção? Hã? Nossa, por que eu me preocupei demais com isso? Deu tudo certo no final. Então assim, quando a gente se preocupa demais, a gente meio que tá dizendo que Deus não pode resolver, que Deus não tá vendo, que Ele tá ocupado demais para prestar atenção na nossa preocupação. Como eu falei no vídeo passado, Deus Ele nos conhece por inteiro e Ele sabe de tudo que nós necessitamos. Então aquela preocupação que você está sentindo, aquela causa que você está passando, Deus está vendo. E Ele pode sim resolver. Então preocupar-se ao extremo é falar que Deus não pode resolver uma coisa que Ele pode. Além disso, além desses aspectos que não são legais, né, que fazem, que evidenciam que é pra gente não andar preocupado, o restante do capítulo de Filipenses nos diz uma solução para preocupação e para ansiedade. Ele começa dizendo que não é pra gente andar ansioso e depois fala: porém, tudo seja conhecido diante de Deus, as vossas petições, pela oração e súplicas com ações de graça. Ou seja, Paulo fala que tudo que você está preocupado, você deve lançar sobre Deus através de oração. Uma vez um professor meu, um conhecido, me disse isso. Ele estava passando por uma situação complicada e eu me identifiquei muito e ele perguntou: Milena, eu tô te achando assim um pouco mais preocupada, um pouco mais ansiosa, o que é que tá acontecendo? E aí eu comentei com ele que eu realmente estava e ele falou: olha, às vezes o excesso de preocupação é porque a gente está um pouco distante de Deus ou porque a gente está orando menos. Às vezes é falta de oração, sim. E eu me identifiquei muito com aquilo porque naquele momento realmente eu estava bem afastada, estava orando menos. E Paulo fala aqui que todas as nossas preocupações elas devem ser lançadas em oração até Deus, entregues até Deus. Então ele nos dá uma solução: orar, entregar a Deus a nossa preocupação, porque Ele sabe o que Ele faz, né? Outra coisa que pra mim ajudou muito em relação à preocupação é uma coisa que é muito clichê, todo mundo fala: a gratidão muda tudo. Mas é verdade, a gratidão ela muda tudo. Quando eu coloquei na minha mente que eu não posso ficar murmurando, que eu não posso ficar me preocupando e que eu tenho que ser grata por tudo que Deus me dá, porque Ele sempre dá muito além do que eu mereço, muita coisa mudou na minha vida e as preocupações elas diminuíram. Em vez de eu ficar só me preocupando porque eu tô desempregada, porque eu não tenho dinheiro para uma coisa ou outra, eu olho ao meu redor e vejo, nossa, como Deus me deu tanta coisa que eu não merecia. E isso muda muito a nossa visão sobre a nossa vida. Então, ser grato também é um exercício muito importante para não andar preocupado. Outra coisa também muito importante, e isso eu percebi muito, eu já sabia, mas eu percebi mais durante a pandemia, é você ter cuidado com o que você escuta e com o que você pensa. A Bíblia fala que sobre todas as coisas que se devem guardar, guarda o teu coração, porque dele pertence às saídas da vida. E isso é muito importante. Você tem que tomar muito cuidado com o que você vê, com o que você escuta e com o que você pensa. Os pensamentos, eles podem ir além. A Bíblia também fala que tudo que for bom, agradável, nisso pensai. Porque o Senhor sabe que os maus pensamentos, eles podem nos adoecer, eles podem nos prejudicar. Então, cultivar pensamentos bons, pensar em coisas boas, coisas produtivas,
também é uma coisa que ajuda a diminuir a preocupação. Um grande exemplo e talvez o único verdadeiramente a ser seguido sobre uma pessoa é a pessoa de Jesus. Jesus, quando ele veio aqui na Terra, ele não viveu um dia sequer sem ser pressionado. Ele era Deus, mas ao mesmo tempo também ele era homem. E ele passou por essas coisas que a gente sente, ele teve esses sentimentos que a gente tem, ele foi suscetível, na verdade, a esses sentimentos. E ele passou por pressões, ele passou por injustiça, ele passou por críticas. E ele sabia, ele sabia o dia da morte dele. Você pode pensar assim numa pressão maior de que saber que vai morrer. Jesus sabia e passou por tudo isso. E foi o grande exemplo de calma, de serenidade, de paciência. Então é isso, gente. Deixando claro outra vez que eu não estou falando da doença, do transtorno de ansiedade. Eu estou falando da preocupação. E é isso. Aqui não é só a minha opinião simplesmente, apesar de também ser, mas foi segundo a Bíblia, o que a Bíblia nos diz sobre andar preocupado. Então, se você, por algum motivo, anda preocupado, seja desemprego, seja contas a pagar, seja alguma doença, seja algum ente querido que está de mal com você, alguma situação que você está passando, entrega nas mãos do Senhor através de oração, cultiva bons pensamentos e seja grato, porque Deus é o Deus do impossível e Ele pode fazer tudo. Então é isso, gente, ó. Um beijo pra vocês. Obrigada por assistir esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém que você gosta, que você acha que tá precisando ouvir isso. Comenta aqui embaixo nos comentários alguma situação que você passou de preocupação ou alguma coisa que você achou desse vídeo que eu vou gostar muito de ler. E curte, se inscreve no canal, não se esqueça de se inscrever no canal, tá certo? E se quiser deixar alguma sugestão de tema aqui, pode deixar nos comentários. Um beijo pra você, a paz do Senhor e tchau! Até o próximo vídeo.